tratar um assunto que o marido vai falar para a esposa assim: fala Deus com você, sobre paciência. Por que vocês estão rindo? Por que você está rindo, Cleide? Você não tem paciência? Você fala para ele também? Quem aqui se considera uma pessoa paciente, levanta a mão. No meio de 400 pessoas, 3. Maravilhoso isso, irmãos. Um raio-x foi feito aqui nessa manhã. Oi? Mansidão 0. Nós vamos falar um pouquinho sobre paciência. Eu assumo para vocês. A Fabiana não está aqui. Graças a Deus que ela não está aqui hoje de manhã. Mandei ela para Recife. Vai passear um pouquinho, vai distrair a cabeça. Brincadeira, ela está lá no Congresso de Mulheres Intercessoras, lá em Recife. Ela está voltando agora, ela está no aeroporto. Mandou mensagem aqui para mim, que ela fica em cima, né, irmãos? Está vendo agora? Ela fica em cima, marcação cerrada. Te amo, viu, Fabiana? Quando eu for falar algumas coisas, tem como dar uns cortezinhos aí, tirar a transmissão do ar? É lá atrás, né? E ela está lá, está voltando, à noite ela vai estar aqui conosco. Mas eu assumo que se existe uma área, João, na minha vida que eu preciso trabalhar, é na paciência, Ludmila. Meu Deus. Você também? É verdade. Paciência. Se existe algo que eu peço, Espírito Santo de Deus, me ajuda, é na minha paciência. Quem é assim, levante a mão comigo. Irmãos, é ceia hoje, irmãos. Não pode mentir, tá bom? Vamos lá? Vamos começar de novo, para a gente começar bem? Quem aqui precisa trabalhar na sua paciência? Levanta a mão bem alto. Agora sim! Por que você levantou a mão da Eliette, Marcelo? Quem vê, pensa, né? Quem vê, pensa. A Eliette tinha que levantar a sua mão. Na verdade, a Eliette tinha que ficar em pé e pedir: Senhor Jesus, salva a alma do meu marido. Irmãos, se existe uma área que nós precisamos ser trabalhado, é na nossa paciência. É na nossa paciência. Imagina a cena. Eu imagino muito bem essa cena. Mas quando você marca algo com alguém, aí você espera essa pessoa chegar no horário marcado, e isso não acontece, qual a sua atitude? Sai fora. Eu lembro que o primeiro encontro meu com a Fabiana, ela atrasou quase 1 hora. Mas ela não teve culpa porque envolvia transporte público, mas ela atrasou quase 1 hora. Ainda bem ela não está aqui, eu posso falar, irmãos. Eu tô solto. No casamento, geralmente a noiva atrasa quanto tempo no casamento? No meu casamento, eu achei que ela tivesse desistido. Ela atrasou mais de 2 horas. Ela coloca a culpa em mim. Eu estava lá esperando. Alguém tem que ter um culpado, né, irmãos? Então a culpa era minha, mas tudo bem. Vamos pular essa. Ela não está aqui para se defender mesmo, então vamos falar dela. E se alguém me caguetar, não vai para o céu, tá? E tira esse negócio do ar aí, por favor. A Célia me deu café sem açúcar. O café dela estava bom. Cadê a Célia? Célia, seu café é bom, viu? Então me deixou acelerado. Mas, irmãos, se existe um negócio que pega, é paciência. Como você lida com o atraso das pessoas? Qual a sua reação quando você é obrigado a esperar? Sabe que, naturalmente, por exemplo, nós não gostamos de esperar. O que a espera produz em nós? Irritação. O que mais? Ansiedade. Quem aqui é ansioso? Ansiedade, chateação, em alguns casos, frustração. E isso é muito ruim, porque mexe com a gente. E aí, Tiago, ele fala o seguinte para nós: portanto, irmãos, sejam o quê?
Sejam o quê? Pacientes. Fala para quem está do seu lado, seja paciente. Fala, eu acabei de ver um marido falar para a esposa assim, seja mais paciente comigo. Acabei de presenciar isso, Biel. Acabei de presenciar isso. Mas não vou falar quem foi, tá, Oséias? Sejam pacientes. Até quando? Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra até receber as primeiras e as últimas chuvas. A palavra pacientes aqui, ela vem do grego makrotimeu. Makrotimeu, que significa, tá? Esperar pacientemente e bravamente ao sofrer infortúnios e aborrecimentos. E tem mais significado por trás dessa palavra. Ser moderado e tardio em vingar-se. Ou seja, traduzindo ao pé da letra, o makrotimeu está dizendo o seguinte: está indicando para mim e para você a atitude de suportar a demora e o sofrimento sem nunca desistir, olhando de outra forma. Resumindo mais ainda, paciência é ter o controle sobre a ansiedade. Ponto. Tiago está nos falando isso aqui. Sejam pacientes. Tenham controle sobre a ansiedade. Se controlem. Sabe que a ansiedade é uma das principais doenças do mundo moderno. É ou não é, irmãos? A ansiedade é uma das principais doenças do mundo moderno. Nós vivemos uma sociedade completamente dominada pela ansiedade. E geralmente hoje nós vemos o quê? Crianças dominadas pela ansiedade, jovens, adultos, famílias inteiras ansiosas. E a ansiedade é antagônica à ideia bíblica de paciência. É totalmente o contrário, é totalmente o oposto disso. Nós precisamos entender que nós precisamos ser pacientes. E quando eu sou paciente, eu tenho que aprender que essa paciência tem que me levar a controlar a minha própria ansiedade. E a paciência, ela é parte do fruto do Espírito, que o apóstolo Paulo lá em Gálatas 5:22 nos deixa isso claro. A paciência como parte do fruto do Espírito. E Tiago, nesse trecho das Escrituras, que nós vamos estudar aqui hoje, essa parte do capítulo 5, do verso 7 ao verso 12, ele vai nos mostrar 3 aspectos importantes sobre a paciência. Então eu quero que você se atente a isso. 3 aspectos importantes sobre a paciência. Então Tiago começa a nos falar no próprio capítulo, no próprio verso 7. E ele fala o seguinte: portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. E alguns perguntam: até quando eu devo esperar? Alguns perguntam: até quando eu devo aguardar essas crises da minha vida passar? Outros perguntam para mim muitas vezes: até quando, Leandro, esse sofrimento vai durar na minha vida? Até quando eu devo ter paciência? E Tiago não responde para mim e para você: sejam pacientes até a vinda do Senhor. O que Tiago está falando? Tiago está falando sobre a segunda vinda do Senhor. E isso é o que nós, como igreja, mais desejamos que aconteça.
Nós, como igreja, esperamos por este momento, onde Jesus vai voltar, vai vir buscar a sua igreja, vai vir nos buscar e nos levar para uma nova realidade existencial. Novos céus e nova terra. E a palavra de Deus nos deixa bem claro sobre isso. E a palavra de Deus nos ensina que nós não podemos perder a esperança da sua vinda. E lá em Lucas 21, 27 nos diz: então verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Jesus mostrando e anunciando para nós como será a sua vinda, com poder, grande glória. E aí lá em Mateus 24, 27 diz o seguinte: porque assim como o relâmpago sai do oriente e brilha até o ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Existe um anúncio desses dois versículos que nós lemos, essas duas passagens, que a segunda vinda de Jesus Cristo, será uma vinda poderosa, todo olho verá, e nós como igreja, seremos levados para uma nova realidade existencial, aonde estaremos com Ele por toda a eternidade. E muitas vezes nós estamos apegados a este mundo, estamos apegados a essa realidade, somos apegados a muitas coisas dessa vida, mas Jesus nos deixa claro que Ele vai voltar, e nós seremos levados para morar eternamente ao lado dEle, amém? E a Bíblia nos ensina que todo aquele que é nascido de Deus, quem é que é nascido de Deus? Levante a mão. Todo aquele que é nascido de Deus deve amar a sua vinda. Deve amar a sua vinda. Mas enquanto nós estamos neste mundo, enquanto nós esperamos a Jesus, queria te dizer algo: os problemas continuarão. Ah, pastor, nessa igreja que eu entro e falo que meus problemas acabaram? Não. Os problemas continuarão. Mas Jesus disse: no mundo tereis. Mas lá em Apocalipse 21, 4, Jesus diz: e lhes enxugará dos olhos toda. E já não existirá mais morte, já não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passarão. Esta é a promessa de Deus para as nossas vidas. Nós podemos ter aflições, sim, mas existe uma promessa para nós. Existe uma promessa para nós, sim. E é esta promessa maravilhosa que devemos crer, onde os redimidos de Cristo experimentarão a grande bênção. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima dos seus olhos será enxugada. Já não existirá mais morte, já não existirá mais luto, já não existirá mais pranto, nem dor, porque tudo isso vai se passar. Amém? Então você que hoje tem vivido crise, tem vivido dor, você que hoje está perdendo a sua esperança, você que hoje não vê solução na sua vida, eu quero te dizer algo. Tiago diz: sejam pacientes até a vinda do Senhor. Porque a nossa esperança não está na força do nosso braço. A nossa esperança não está naquilo que nós podemos fazer. A nossa esperança está no Senhor. Amém? Segundo lugar, Tiago nos dá alguns exemplos de paciência. Tiago é muito didático. Uma coisa que eu gosto de Tiago é que é muito didático. Ele além de ensinar, ele nos dá exemplos.
E ele nos dá alguns exemplos, e ele fala o seguinte: portanto, irmãos, sejam pacientes a ver até a vida do Senhor. Legal. Aí ele fala: eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Então, o primeiro exemplo que Tiago vai nos dar ele nos dá 3 exemplos. O primeiro é o lavrador, o agricultor. Ele nos traz o exemplo do agricultor. O agricultor, quando planta sua semente, ele colhe no dia seguinte? Não. Para ele colher, existe um processo. Para ele colher, ele depende de muitos fatores. Ele precisa ter paciência. E naquela época, existiam 2 períodos de chuva. O primeiro período ocorria de outubro, do outono e inverno, né? Que era de outubro até janeiro. E o segundo período já eram as últimas chuvas que ocorriam na primavera, que ia de abril, era entre abril e maio. E este era o tempo da colheita. E se desse alguma coisa errada com esse período de chuva, não tinha colheita. Então, o que Tiago fala? Tiago fala o seguinte: assim, da mesma forma que o agricultor depende de Deus para que a sua plantação seja frutífera, assim também nós dependemos do Senhor para que nós sejamos abençoados. Tiago está falando isso. Quem pensa que vida cristã é regada apenas de bênçãos, engana-se. Quem é que tem passado por algum deserto ultimamente? Levanta a mão. Desertão, bom. Quem levanta a mão? Quem está passando por deserto? Só vocês? Só eu e vocês? Mentir, mentir não é de Deus, é dia de ceia. Quem está passando por deserto, levanta a mão. Já mudou, tá vendo? Irmãos, vida cristã também tem deserto. Vida cristã também tem vale. Mas a nossa segurança está, sabe o quê? É que Deus, Ele está conosco em todas as situações. Essa é a minha segurança. Essa é a nossa segurança. Se o agricultor não depender de Deus, ele não colhe. Ele não colhe. Se nós não dependemos de Deus, nós não vamos a lugar nenhum. Segundo exemplo que Tiago nos dá, dos profetas. O verso 10, ele diz o seguinte: irmãos, tomem como exemplo de sofrimento e de paciência, quem? Os profetas, que falaram em nome do Senhor. Hoje em dia, nós temos uma imagem de profeta como o Avenger, né, de Jesus. O poderoso gospel. O cara que levanta a mão e tem a palavra. Mas, irmãos, profetas sempre sofreram grandes perseguições e oposição. É raro, presta atenção, é raro nós vermos no Antigo Testamento um profeta que não falou e foi rejeitado. Porque o profeta ia contra. Um profeta anunciava juízo. Um profeta não chegava e falava assim: eis que te digo, cálice de uva, estás tão belos e formoso hoje, eis que receberás suco de uva daqui a pouco, e farás parte da Santa Ceia. Não. Eis que está em pecado, e a boa mão do Senhor vai vir contra você em juízo. Eles eram rejeitados. Eles eram rejeitados. Eles eram rejeitados. E aqui, Tiago nos mostra o exemplo dos profetas. Porque o profeta anunciava e denunciava o pecado. O profeta, ele
anunciava a necessidade de arrependimento e obediência a Deus. E preste atenção, o coração do homem é naturalmente rebelde, e ele rejeita esse tipo de mensagem. Ele rejeita. Então o que acontece? O que os profetas tinham que ter? Paciência em meio ao sofrimento. Tomem como exemplo de sofrimento e de paciência os profetas. Nós precisamos ter paciência em meio às nossas lutas. Precisamos ter paciência em meio às situações adversas que nos perseguem. E muitas vezes, posso dizer algo a vocês? Muitas vezes o homem não tem paciência nem com Deus. Porque o homem quer uma resposta rápida de Deus. Ele quer orar e a resposta... Neuci, a resposta tem que vir agora. Não, mas Deus tem que me responder. Eu reivindico diante de Deus a minha bênção. Eu vou cantar aquele louvor, restitui, eu quero de volta o que? Não canta isso, não cante essa música. Porque sabe o que era teu? A morte. A morte era tua. Então quando você for cantar essa música, cuidado. Você quer reivindicar de Deus, você quer pedir para Deus. Não, essa é demais. Estou de mal de Deus. Por quê? Porque Deus não me abençoou. Olha o que eu estou passando. Deus sabe o que você está passando. Eu quero te dizer algo. Tire lições em meio ao seu deserto. Tire lições em meio à sua luta. Porque Deus, presta atenção, os desertos são pedagógicos nas nossas vidas. Nós aprendemos com eles. E é no meio do deserto que Deus fala conosco. Portanto, abra o seu ouvido. Terceiro exemplo de paciência, Jó. E no verso 11, Tiago escreve o seguinte: eis que consideramos felizes os que foram perseverantes. Vocês ouviram a respeito da paciência de Jó? E sabem como o Senhor fez com que tudo acabasse bem? Porque o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. Se teve uma coisa que Jó teve, foi paciência. Será que você passaria por tudo que Jó passou sem reclamar? Jó perdeu tudo. Jó perdeu tudo. Sabe o que é tudo? O que seria na sua vida hoje perder tudo? Ele perdeu tudo, inclusive família. Jó perdeu tudo. E você não vê, lendo o livro de Jó, ele reclamando. Jó tinha uns amigos muito legais. Os amigos de Jó eram, né, Mesbel? Os amigos de Jó eram bacana. Chegaram ao ponto de falar: Jó, amaldiçoa o teu Deus, Jó, e morre, filho. Olha o teu estado, velho. Mas Jó não fez isso. Jó foi paciente. Porque Jó sabia em que ele cria. Jó 19, 25. Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Paciência. Paciência. Jó, mesmo em meio ao seu sofrimento, teve paciência e não abandonou a sua fé, teve confiança em meio à sua dor. Irmãos, ele podia não compreender tudo o que ele estava passando. Talvez você não compreenda tudo que você está passando hoje. Talvez você não entenda o que você tem enfrentado. Não sei, eu não sei o que eu estou passando, eu não sei o tamanho do meu problema, eu não sei o tamanho da minha enfermidade, eu só sei o seguinte, essa tem que ser a sua declaração: eu sei que o meu Redentor está vivo e Ele se levantará na minha vida no seu tempo oportuno, porque eu sei que Ele é fiel à sua palavra. Essa tem que ser a nossa declaração, essa tem que ser a nossa posição. O que diz Salmo 35? O choro pode durar quanto tempo?
Mas quando vem? Quando que ela vem? Essa é a palavra de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida, em nome de Jesus. Terceiro, sejam coerentes enquanto esperam. Como nós podemos viver, nesse tempo de espera e paciência? Como que a gente pode viver? Tiago faz para nós duas colocações muito importantes. A primeira colocação está no verso 9. E Tiago fala o seguinte: irmãos, não se queixem uns dos outros, para que vocês não sejam julgados. E ele diz: eis que o juiz está às portas. Eis que o juiz está às portas. Não se queixem uns dos outros, para que vocês não sejam julgados. Como nós podemos viver nesse tempo de espera? Como? Como nós podemos viver nesse tempo de paciência? Sabe o que Tiago está falando aqui? Eu vou traduzir para vocês. Povo, crentes, não culpem os outros pelos seus problemas. Não transfira a sua responsabilidade, por mais que as pessoas tenham parte nos seus problemas. Assuma a sua parte nos seus problemas. Sabe por quê? Porque nossa tendência não é assumir os nossos problemas e a nossa responsabilidade. A nossa tendência é transferir para os outros e arrumar culpados para os nossos problemas. E quando eu arrumo culpado para os meus problemas, sabe o que eu estou fazendo? Quando eu me queixo dos outros, quando eu arrumo culpado para os meus problemas, eu estou me colocando como juiz de alguém. Eu estou me colocando como alguém maior, como alguém melhor. Não se queixem uns dos outros, para que vocês não sejam. E aí Tiago fala: eis que o juiz está às portas. Tiago está falando: tomem cuidado, porque o juiz está às portas. E aí lá no Evangelho de Mateus, capítulo 7, verso 1 e o verso 2, nos diz o seguinte: não julguem. Olha só Tiago. Tiago não fala, presta atenção irmãos, Tiago não joga palavras ao vento, Admilson. Tiago, Misael, não fala as coisas assim, porque deu na telha, não. Tiago está linkando a palavra. Tiago sabe o que ele está falando. Então ele fala o seguinte aqui: eis que o juiz está às portas. E aí ele fala, olha o que Jesus fala em Mateus 7, 1, 2: não julguem, para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão. Pare de transferir a responsabilidade dos seus problemas para os outros. Assuma a sua parte nos seus problemas. Assuma a sua culpa. Assuma a sua culpa. Se coloque dentro da sua situação. Porque quando nós assumimos a nossa parte no problema, quando você pedir perdão, quando você reconhecer, Deus vai começar a trabalhar na sua vida. Segundo lugar, segunda colocação que Tiago nos faz é, no verso 12: acima de tudo, meus irmãos, não jurem, nem pelo céu, nem pela terra, nem por outra coisa qualquer, mas que o sim de vocês seja sim, e o que o não de vocês seja não, para que vocês não incorram em condenação. Quem já ouviu aqui a expressão: eu juro por Deus isso? Quem já viu isso? Quem já falou isso? Não precisa levantar a mão não.
Ou então, para não falar eu juro por Deus, fala assim, ó, diante de, não jurei, diante de Jesus, que é mais gospel, né? Eu não estou jurando, mas Deus está vendo. Sabe, meus irmãos, só vocês entenderem o que Tiago está falando aqui, jurar era uma prática dos judeus. Primeira coisa, jurar era uma prática dos judeus. E Tiago, para quem Tiago... Primeira coisa, Tiago era pastor de que igreja? Onde que era a igreja que Tiago era pastor? Jerusalém. Era uma igreja de judeus. Então Tiago está escrevendo para judeus que tinham se convertido. Certo? E ele estava combatendo algumas práticas dos judeus. Judeus que tinham hábitos antigos. Sabe o que acontece conosco? A gente aceita Jesus. A gente, sou de Jesus. Só que nós trazemos conosco o quê? Coisas da velha cultura. Nós trazemos coisas do Egito. Eu juro por Deus. Eu juro para você. Abra sua Bíblia comigo, no Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 34. Abra sua Bíblia comigo. Olha só, Tiago está linkando aqui, o que ele fala aqui em Tiago 5,12, ele está linkando para nós, Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 33, verso 34. Tiago 5, cadê? Aqui, isso mesmo, Tiago 5, 34. Não, Tiago está linkando para nós, Mateus 5,34. Vai lá em 5,34. Mateus, Evangelho de Mateus 5,34. É isso mesmo. Mateus, Tiago está aqui, Tiago está aqui. Não saiu daqui ainda não. Mas abra sua Bíblia comigo em Mateus. Olha só que o Tiago está linkando para nós aqui. Tá certinho. Mateus 5,34. Tiago, aqui no telão, o que ele fala aqui para a gente, Tiago está falando, mas que o sim de vocês seja, e que o não de vocês seja, para que vocês não incorram em... Jesus diz aqui no Evangelho de Mateus capítulo 5, verso 34, eu, porém, lhes digo, não jurem de modo nenhum, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser o estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Não jurem pela sua cabeça, porque você não pode fazer com que um só de fio branco ou preto, que a sua palavra de vocês seja sim, sim, não, não. O que passar disso vem o quê? A palavra de Deus é clara. A nossa palavra tem que ser sim e não. Se você precisa jurar, é porque você está com alguma dúvida. Não, diante de Deus. Então, meu irmão, nem fala. Então tem alguma coisa errada aí. Você precisa aprender a falar sim e não. Repita bem alto comigo, sim. Sim. Mais alto, sim. Sim. Me convença agora. Fala não para mim. Não me convenceram. Fala não para mim. Fala não para quem está do seu lado. Você não convenceu ele não. Desculpa a expressão. Desculpa a expressão. Mas sabe por que muitas vezes você se lasca? Porque você não sabe falar não. É ou não é? Você não sabe falar não. Por que você não sabe falar não? Tem gente que tem extrema dificuldade em falar não. Por isso se coloca debaixo de grande sofrimento. Posso falar algo para vocês? Muitas vezes falar não vai doer, mas é necessário. É necessário. Às vezes falar sim ou falar não vai ser dolorido. Vai ser dolorido.
Mas presta atenção. Não quer dizer que você vai falar sim ou vai falar não, você vai ter que mudar a expressão do seu rosto. Tá, então falar não, tem que falar com cara de bravo. Não. Isso tem que ser falado de maneira amorosa e de maneira verdadeira. É assim que precisa ser feito. Sabe o que Tiago está falando para mim, para vocês aqui? Sabe o que Tiago está falando para nós aqui? Presta atenção, irmãos. Sabe o que Tiago está falando para nós? Que a nossa palavra precisa ter valor. A sua palavra tem valor? No seu trabalho, o que você fala, as pessoas acreditam em você? Na sua casa, presta atenção, na sua casa, o que você fala, a sua família acredita no que você fala? A sua palavra tem valor? Sabe que hoje no mundo a palavra não vale nada. Aliás, no mundo hoje nem documento assinado vale alguma coisa. Nem documento assinado vale. Mas entre nós cristãos, a palavra tem que ter valor. A palavra tem que ter valor. Nós temos que aprender a falar a verdade uns aos outros. A gente tem que aprender, isso tem que ser uma prática entre nós. A verdade em amor e de maneira verdadeira. Porque às vezes a gente fala a verdade de maneira bruta. E a verdade sem amor é brutalidade, sabia disso? Verdade em amor. Sabe que eu estava falando da cultura judaica? Naquela época, presta atenção. Naquela época, isso para o judeu era uma afronta, jurar por Deus. Tá? E os judeus, eles estavam caindo nesse erro. E os rabinos naquela época estavam tentando eliminar aquela prática. E eles diziam o seguinte, olha só o que eles diziam, vou ler para vocês. O juramento não dá veracidade às palavras. Aliás, se alguém jura, não é digno de confiança. Olha só, os rabinos diziam isso. Em outras palavras, se você precisa jurar, é porque você não tem confiança. Resumindo aqui para mim e para você, se eu fosse resumir tudo que eu falei aqui para vocês agora, eu vou fazer um resumo aqui, eu escrevi aqui um resumo para vocês. Tudo que eu falei aqui, resumindo para vocês, aqui no meu esboço em 4 linhas. Enquanto Jesus não volta, sejam pacientes. Olhe para o exemplo de gente paciente, do agricultor que aguarda a chuva, dos profetas que foram rejeitados, e de Jó que sofreu e perdeu tudo na vida. E façam 2 coisas. Primeiro, não se queixe dos outros, achando que o seu problema é culpa deles. E segundo, falem de maneira tal que creiam no que você diz, que haja tal coerência. Vou mandar isso aqui depois no WhatsApp do CG News. É isso. É simples. Irmãos, o Evangelho é simples, mas exige mudança de postura. Presta atenção. O Evangelho ele não é complicado, ele é simples, mas ele dói, porque exige mudança. Para nós encerrarmos aqui, lições que a gente extrai dessa manhã e desse domingo. Em primeiro lugar, você tem falta de paciência? Fala a Deus que o teu servo ouve. É só eu? Ou somos nós? Somos nós, irmãos. Eu posso descer embaixo para orar com vocês hoje? Tem vivido com muita ansiedade? Sim ou não? Segundo, você tem o costume de transferir a culpa dos seus problemas aos outros? Não.
Não, isso não, pastor. Não, comigo não. E terceiro, sua palavra é sim, Shirley, e não? Não? Você falou não para mim agora, tá vendo? Vamos colocar de pé.